Uniclac. Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, o professor Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. Hoje a gente vem para fazer uma análise acerca das questões de conhecimentos gerais que caíram na prova da SEDUC 2017. Vamos falar sobre as questões de história e de geografia, fazer um comentário acerca do nível dessas questões e, ao mesmo tempo, fazermos também uma correção dessa prova. De antemão, quero dizer que todo mundo que se preparou conosco aqui no LAC Concursos, penso eu, teve uma boa atuação nessa prova, afinal de contas, o nível das questões estava razoável. Nós temos algumas ponderações a fazer sobre essas questões, mas o nível não estava tão difícil assim, tão inacessível, pelo menos para aqueles que se prepararam de forma condizente, aqueles que se esmeraram nos seus estudos, com certeza tiveram um grande desempenho. E a gente está aqui na torcida para que você seja aprovado, para que o seu nome esteja entre os nomeados desse concurso público. Com foco, força e fé, você chega lá. A gente está na torcida, você vai passar. Vamos nessa! São 5 questões de conhecimentos gerais que apareceram na prova, sendo 3 questões nitidamente de história e 2 outras questões de geografia. Nas questões de história de Mato Grosso, nós tivemos variados assuntos. A primeira questão, justamente a questão de número 21, falava sobre o início do processo de colonização das terras mato-grossenses. Falava especificamente sobre a mineração, as primeiras jazidas auríferas que foram encontradas em terras que posteriormente deram origem ao território de Mato Grosso. As lavras do Cochupó-Mirim, pela bandeira de Pascoal Moreira Cabral, as lavras do Sutil, bandeira do sorocabano Miguel Sutil, bem como falava também sobre a elevação de Cuiabá, a condição de Vila Real do Senhor Bom Jesus, lá no ano de 1727. A segunda questão já falava sobre a contribuição de indígenas e africanos para a formação social e cultural do povo mato-grossense. E a terceira questão, por sua vez, trazia um tema bastante recorrente, um tema tradicional nos concursos públicos com a temática de história de Mato Grosso, que era justamente a Guerra da Tríplice Aliança. Mais especificamente, versava sobre as consequências da Guerra da Tríplice Aliança para o território de Mato Grosso, contribuindo aí para a reabertura da navegação através do Rio Paraguai, que contribuiu, por sua vez, para um maior dinamismo econômico, comercial da então província de Mato Grosso, o surgimento das casas de comércio, o processo de exportação de produtos como poaia, erva mate, látex, o incremento da própria pecuária, o desenvolvimento também da demografia mato-grossense, um contingente expressivo de pessoas que vieram fixar residência em Mato Grosso, enfim, falava sobre os principais desdobramentos da Guerra da Tríplice Aliança para o território mato-grossense. Uma questão bastante acessível, uma questão que não exigia grandes conhecimentos por parte do candidato, até porque essa questão cobrava a alternativa incorreta, então ficava mais fácil encontrar aí a resposta para essa questão. Nas 2 questões de geografia, nós tivemos uma que era basicamente uma questão
de geografia do Brasil, podemos dizer, porque cobrava ali um assunto referente às regiões geoeconômicas do Brasil. No caso aí, Centro-Sul, Amazônia e Nordeste. E a outra questão, a quinta questão, no caso de conhecimentos gerais, falava sobre o processo de colonização do estado de Mato Grosso durante o período do regime militar. Aquele processo de colonização que visava criar uma nova fronteira agrícola para o Brasil, que contribuiu para a vinda de migrantes, sobretudo sulistas, aqui para Mato Grosso, contribuiu ainda para o surgimento de diversas cidades, principalmente no norte de Mato Grosso. E nós tivemos também o crescimento populacional, a consolidação dos latifúndios e as disputas pela terra, além de conflitos com os povos indígenas também. Portanto, senhoras e senhores, de forma geral, nós podemos dizer que o nível das questões dessa prova estava bastante razoável e acessível aos alunos, aos candidatos que se prepararam de maneira condizente para esse certame. Porém, tem uma das questões que cabe recurso. Uma das 5 questões de conhecimento geral cabe recurso e a gente vai falar sobre isso agora. Vamos lá então, moçada. Primeiro tópico aqui que foi cobrado na prova diz respeito ao início da colonização das terras mato-grossenses lá no século XVIII, onde falava acerca da atuação das expedições bandeirantes, as expedições dos sertanistas provenientes da capitania de São Paulo, que trilharam os territórios mato-grossenses, inicialmente a procura dos indígenas para capturá-los e transformá-los em escravos e, posteriormente, para a prospecção de ouro, com a descoberta da Lavra do Cochupó-Mirim, 1719, pelos elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral, lavras do Cochupó-Mirim que deram origem ao Arraial da Forquilha, um agrupamento populacional que surgiu na confluência dos rios Cochupó e Mutuca, erigido em homenagem a Nossa Senhora de Penha de França no ano de 1719. Posteriormente, a ata de descoberta das lavras do Cochupó-Mirim acaba sendo considerado, portanto, a fundação de Cuiabá, 8 de abril de 1719. Tivemos outras descobertas auríferas importantes em terras mato-grossenses, entre elas as famosas Lavras do Sutil, no córrego da Prainha, afluente do rio Cuiabá, onde os componentes da bandeira do sorocabano Miguel Sutil encontraram este importante veio aurífero na região central do que é hoje a cidade de Cuiabá. Da descoberta das Lavras do Sutil, no ano de 1722, nós tivemos a edificação de um novo arraial, o Arraial do Bom Jesus de Cuiabá, que é considerado pelos historiadores a origem histórica de Cuiabá, porque as Lavras do Sutil estão exatamente no centro histórico da cidade de Cuiabá, na atual Avenida Tenente Coronel Duarte, a famosa Avenida da Prainha, nas imediações da igreja do Rosário e São Benedito, aquela região ali que surge de fato Cuiabá, perfeito? Em 1727 ocorre a elevação de Cuiabá à categoria de Vila Real do Senhor Bom Jesus. Quem promove essa elevação, quem muda esse status jurídico de Cuiabá,
é o governador da capitania de São Paulo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes. Lembre-se que Cuiabá fazia parte da capitania de São Paulo. Então o próprio governador da capitania paulista veio fiscalizar em loco a extração de ouro nessa região aqui, ó. As Lavras do Sutil, no córrego da Prainha. E aí, como um prêmio pela elevada extração aurífera de Cuiabá, ela foi elevada em 1º de janeiro de 1727 à condição de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Bacana. Explicado aqui, pessoal, o início da colonização das terras mato-grossenses, vamos conferir então o que nos diz a questão. Questão de número 21. Muita atenção que é essa questão que cabe recurso. Essa questão está com gabarito incorreto. Perfeito? Essa questão aqui que você vai impetrar um recurso contra ela. Vamos lá, conferindo então a questão de número 21. Que uns sertanistas da mesma comarca de São Paulo tinham feito um descobrimento no sertão que dava esperanças de grandezas de ouro e que este era um sítio muito perto do Paraguai. Essa é uma citação extraída do livro O Poder Metropolitano, em Cuiabá, 1727-1752, do historiador Otávio Canavarros. Então essa citação, este fragmento, foi extraído deste livro aqui, que versa sobre esse contexto da elevação de Cuiabá à condição de vila, da presença do governador da capitania de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, até a criação da capitania de Mato Grosso, que aconteceu através de carta régia datada de 9 de maio de 1748, e a posterior fundação lá no Vale do Guaporé daquela que se tornou a primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, inaugurada em 19 de março de 1752 pelo capitão-general e governador de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares. Bacana? Muito bem. Vamos conferir então aqui, olha só o enunciado da questão. Tal trecho é encontrado nas cartas trocadas entre o Conselho Ultramarino, que era o órgão que administrava a colonização da América Portuguesa, do Brasil, e o rei de Portugal, Dom João V, e se referem aos anos iniciais da atual cidade de Cuiabá, mais especificamente quando Cuiabá foi elevada à condição de Vila Real. Bacana. Olha só o comando da questão, olha aqui o mapa da mina, o caminho das pedras. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Muita calma nessa hora, pessoal. Você precisava então ler os itens da questão e procurar a alternativa correta. Nos eram apresentados três itens referentes a este tema. Vamos conferir então. Primeiro item: as minas do Cochipó-Mirim, reconhecidas inicialmente por bandeirantes paulistas e os chamados reinóis, deu início em 1722 ao arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, e em 1727 foi nomeada vila. Então esta é a primeira afirmação, o nosso primeiro item, que fala então sobre as primeiras jazidas auríferas encontradas em Cuiabá. Este item está incorreto, pessoal. Este item é falso. Por que razão aí, professor Edenilson, que esse item é falso? Vamos lá. As minas do Cochipó-Mirim foram encontradas em 1719 pelos elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Você se lembra? Pascoal Moreira Cabral, descobridor, aqui olha só, ele comandava a bandeira que descobriu as minas do Cochipó
Mirim, primeira jazida aurífera encontrada em terras mato-grossenses, que, por sua vez, deu origem a um arraial, o Arraial da Forquilha. Você tá ligado? O Arraial da Forquilha, na região do Cochipó-Mirim. Arraial da Forquilha. Perceba, aqui está falando que as minas do Cochipó-Mirim deram origem ao Arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Não foi não, galera. O que deu origem ao Arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá foram as descobertas auríferas de 1722, as chamadas Lavras do Sutil, localizadas onde mesmo? No Córrego da Prainha. Córrego da Prainha, região central da atual cidade de Cuiabá. Bandeira de Miguel Sutil. As descobertas das Lavras do Sutil, ou Minas do Sutil, deram origem, por sua vez, a um novo arraial, o Arraial do Bom Jesus, o Arraial do Bom Jesus de Cuiabá. Perfeito? Esse arraial que é considerado pelos historiadores a origem histórica de Cuiabá. Tanto é que pouco tempo depois, já em 1727, este arraial fora elevado à condição de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá pelo próprio governador da capitania de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes. Bacana? Então, compreendeu aí por que este item é incorreto? Beleza, então. Vamos para o segundo item. É sabido que a constituição populacional do Arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá e, posteriormente, da Vila Real de mesmo nome, se caracterizava pela mescla entre indígenas, africanos escravizados, portugueses e imigrantes de diversas áreas da colônia, principalmente os oriundos da capitania de São Paulo. Item correto, verdadeiro, moçada. A composição heterogênea da população da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Já haviam os nativos, os povos indígenas que já habitavam essa região do Vale do Rio Cuiabá. São trazidos africanos escravizados para ser a principal força de trabalho, a mão de obra compulsória empregada nas minas de ouro cuiabanas. Evidentemente que tem os paulistas, tem os portugueses que vão promover a fiscalização da cobrança dos impostos. Perfeito? Então é uma população caracterizada pela mescla, uma população heterogênea que vai habitar a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Item correto. Bacana. Então já temos o item 2 como correto. Vamos então para o item 3. O último item dessa questão. Após a nomeação da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, inúmeras, vamos circular essa palavrinha mágica aqui, inúmeras outras vilas foram fundadas na capitania de Mato Grosso, devido à mineração. Caracterizando-se como uma das mais populosas regiões da colônia. Moçada, atenção, este item é falso. Por que razão que esse item tem que estar incorreto, moçada? Olha só, veja. A Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, de fato, surgiu em decorrência direta da mineração. Foi justamente a descoberta das primeiras jazidas auríferas que promoveu um deslocamento populacional para essa região, um fluxo populacional bastante significativo que veio para Cuiabá. Realmente acabou gerando um grande contingente populacional, guardadas as devidas proporções para a época. Bacana. Porém, não dá para dizer
que inúmeras outras vilas foram fundadas em Mato Grosso em decorrência da mineração. Então a gente tem 1719 a fundação de Cuiabá, 1727 a elevação de Cuiabá à condição de vila. Posteriormente nós tivemos a criação de uma outra vila nesse território, que foi 1752, Vila Bela da Santíssima Trindade, justamente a sede da então criada Capitania de Mato Grosso. A Capitania de Mato Grosso foi criada em 1748, a partir do desmembramento da Capitania de São Paulo. Bacana! Vale dizer também que no Vale do Guaporé nós tivemos descobertas auríferas, as famosas Minas de Mato Grosso, o Vale do Guaporé. Porém, não dá para dizer que são inúmeras vilas que surgiram, porque veja, as outras vilas que gradativamente foram criadas no território mato-grossense tinham função estritamente militar, função estratégica. São várias vilas fundadas ao longo da fronteira com o domínio espanhol. A gente pode citar, por exemplo, a vila de Casal Vasco, podemos mencionar também Vila Maria, atual Cáceres, podemos mencionar ainda São Pedro del Rey, Poconé, podemos mencionar também a vila de Albuquerque, atual Corumbá, no estado vizinho de Mato Grosso do Sul. Perceba, essas vilas, estas últimas que eu mencionei, foram fundadas durante a administração de Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que foi o mais importante governante de Mato Grosso durante o período colonial. Mas essas fundações se deram já na segunda metade do século XVIII, pessoal. E outra questão aqui que é passível de questionamento é a afirmação dizer que a Capitania de Mato Grosso se caracterizou como uma das mais populosas regiões da colônia. Não dá para dizer isso. Nós até podemos dizer que durante o período do auge da mineração, nas primeiras décadas do século XVIII, quando principalmente da descoberta das lavras do Sutil, houve sim um deslocamento populacional para Cuiabá. Porém, não se esqueça que a mineração teve um período de apogeu muito curto, um período bastante curto. Por que razões? Primeiro, porque o ouro era de aluvião, o ouro de superfície, escasseando-se muito depressa, até porque as técnicas empregadas para a prospecção do ouro eram bastante rudimentares. Outro ponto importante, a vinda do governador de São Paulo para esta região implantou um rigoroso aparato fiscalizador, responsável pela exorbitante carga tributária, que foi um fator importantíssimo para a dispersão populacional. Boa parte dos mineradores deixou Cuiabá para fugir do fisco. Alguns foram para Goiás, outros retornaram para São Paulo e outros ainda embrenharam-se mais na direção noroeste, vindo a descobrir as minas de Mato Grosso, lá no Vale do Guaporé, pessoal. Por essa razão, nós podemos dizer que essa afirmativa está incorreta. É uma afirmativa falsa, portanto. Até porque a gente tem que lembrar que as capitanias mais populosas do Brasil eram as capitanias nordestinas, pela produção de cana-de-açúcar, com destaque para Pernambuco e Bahia, além de Minas Gerais, que evidentemente teve uma produção, uma extração mais expressiva de ouro lá no século XVIII. Beleza? Então, por essas e outras, essa afirmação está incorreta e cabe recurso, porque a banca dá essa afirmação como correta, e ela não está correta. Na verdade, é uma afirmação falsa. E aí, nós temos as alternativas que a prova nos apresentava.
Estão corretas as afirmativas. Então, pela nossa correção aqui, moçada, apenas uma das afirmativas está correta. Só a afirmativa 2. Portanto, tá lá, olha só. Resposta correta tem que ser a letra D de dado. Apenas a afirmativa 2 está correta. Perfeito? Apenas a afirmativa 2 está correta. Mas o gabarito preliminar nos apresenta a alternativa B como sendo correta. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer recurso. Você vai impetrar um recurso contra este gabarito que apresenta a alternativa correta B de bola e não D de dado. Então, como é que você vai justificar? Você vai apresentar que o item 2 está incorreto porque não foram fundadas inúmeras vilas em Mato Grosso em decorrência da mineração. Está incorreto. Nós podemos citar que Cuiabá e Vila Bela são vilas que surgiram pelo processo minerador nessas respectivas regiões. Porém, não existiram inúmeras vilas como é apresentado no item. E outra, a capitania de Mato Grosso, moçada, não esteve entre as mais populosas da colônia. Você sabe muito bem, a gente tem uma aula sobre a crise da mineração e as alternativas econômicas da capitania de Mato Grosso. Lembra disso? Que a crise da mineração fez com que a população residente na capitania de Mato Grosso criasse novas alternativas de sobrevivência, que foram a pecuária, a agricultura de subsistência e os engenhos de açúcar. Então a nossa gloriosa banca IBFC pisou na bola aqui. Essa questão cabe recurso. Então tem que alterar o gabarito. Ao invés de B de bola, tem que ser letra D de dado. Bacana, vamos para a segunda questão aqui, agora sobre a formação sociocultural de Mato Grosso. Essa questão falava justamente sobre a grande diversidade sociocultural que tem Mato Grosso, a diversidade cultural advinda da influência indígena, da influência africana e também da influência europeia, né? Afinal de contas, muitos portugueses também se estabeleceram nessa região durante o período em que o Brasil era uma colônia de Portugal. Perfeito? Então o branco, o negro e o indígena, né? O branco, o negro e o indígena contribuíram para a diversidade cultural do povo mato-grossense. Claro que tivemos outras influências também, né? Influência boliviana, influência paraguaia, influência dos imigrantes que vieram para Mato Grosso depois da Guerra da Tríplice Aliança, influência de brasileiros de outras regiões que aqui também se estabeleceram. Mas a questão especificamente tratava das contribuições dos negros e dos indígenas dentro do contexto da formação sociocultural mato-grossense. Então falava, por exemplo, da influência indígena, dos hábitos indígenas, né? da própria cultura dos povos indígenas, o artesanato, os ritmos musicais, como o siriri, por exemplo, que tem influência indígena também, a própria influência africana, muitas festas que são realizadas até os presentes dias, tem influência lá do período que vigorou a escravidão aqui nas terras mato-grossenses. Falava também dos atos de resistência, resistência dos povos africanos escravizados, as fugas individuais e coletivas, a formação dos quilombos. Afinal de contas, no território mato-grossense nós tivemos importantes comunidades quilombolas que se formaram. Quilombo do Quariterê ou do Piolho, lá na região de Vila Bela da Santíssima Trindade. Quilombo do Rio Manso, nas imediações da atual cidade de Chapada dos Guimarães. Quilombo do Mata Cavalo, no município de Nossa Senhora do Livramento.
assim como os atos de resistência indígena também, pessoal. Nós tivemos vários grupos indígenas que empreenderam uma tenaz resistência ao avanço da colonização. Podemos mencionar os Kayapó, os Guaicuru, os Paiaguá como os mais resistentes grupos indígenas ao avanço da colonização. Bacana? Então vamos para a questão de número 22. Ela diz assim: leia o relato a seguir. Vamos ver esse relato aqui. A gente dele logo se pôs em fugida, mas apesar disso foram seguidos e neste dia ficaram presos, além dos 3 negros, 32 pessoas, mais entre homens, mulheres, rapazes e raparigas, dos quais uns eram índios, outros caburés. Caburé é o mesmo que mestiço de negro com índio, ou seja, o cafuso. Este fragmento, pessoal, foi retirado do Diário da Diligência, que por ordem do ilustríssimo e excelentíssimo João do Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, governador e capitão-general da capitania de Mato Grosso, se fez no ano de 1795. Olha só, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres foi governador, foi capitão-general da capitania de Mato Grosso. Em seu governo que aconteceu a destruição daquele que foi o principal quilombo registrado pela historiografia mato-grossense. Estamos nos referindo, evidentemente, ao quilombo do Quariterê ou Piolho, que teve a liderança de Teresa de Benguela, a rainha Teresa. E é também este governador, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que morreu em decorrência da malária. Lembra que a gente falou que Vila Bela da Santíssima Trindade foi edificada num local bastante insalubre por conta das constantes cheias do rio Guaporé, que acabavam acometendo parcelas significativas da população com a chamada maleita, a malária, pessoal. Então, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres morreu de picadura de mosquito, evidentemente, morreu de malária. Bom, mas bacana. Essa citação aqui, este fragmento, senhoras e senhores, fala sobre justamente as expedições militares que eram organizadas para destruir os quilombos. Aí vem o comando da questão. Sobre a influência indígena e negra na formação cultural mato-grossense, assinale a alternativa incorreta. Então, olha só. Influência indígena e negra, formação cultural mato-grossense. Bacana. E atenção, hein? Ele pediu a alternativa incorreta. Portanto, ficava até mais fácil para você identificar qual alternativa assinalar, porque ele justamente pediu a alternativa incorreta. Vamos conferir as alternativas aí, gente. A alternativa A. Alguns dos aspectos da influência dessas culturas se evidenciam ainda hoje, tanto nos aspectos físicos como culturais. Por exemplo, o siriri. Verdade, então influência cultural indígena e africana percebe-se ainda nos dias de hoje nos aspectos fisionômicos da população mato-grossense e também nos aspectos culturais. Se a gente for citar, por exemplo, o siriri ou o próprio cururu, moçada, temos aí influências indígenas e africanas. Essa afirmação é verdadeira? Essa afirmação está correta? Bacana, mas a gente está procurando o quê? Procurando a alternativa incorreta, então a nossa busca continua. Letra B, alternativa B. Muito da relação que se estabelece entre negros e indígenas se deu através do processo histórico de constituição das vilas e arraiais e posteriormente de cidades, considerando que sem a força desses povos
Sem a força desses povos, o que conhecemos atualmente como Mato Grosso não existiria. Verdade, pessoal. Indígenas e africanos foram utilizados nos mais diferentes trabalhos aqui na capitania de Mato Grosso. Eles estavam nos árduos trabalhos da mineração, eles estavam também nos engenhos de cana-de-açúcar e em menor número, menor escala, evidentemente, na pecuária também. Mas os escravos, tanto os africanos quanto os indígenas, também foram utilizados nas mais diversas atividades. Na edificação de arraiais e vilas, na construção de pontes, estradas, fortificações militares, presídios. Então, várias foram as atividades desempenhadas tanto por indígenas quanto por africanos escravizados. Correto também, a busca continua. Muitos dos quilombos, olha aí a letra C, muitos dos quilombos que se formaram no período colonial em Mato Grosso, vamos lá, vamos grifar aqui a palavra quilombos. Muitos dos quilombos que se formaram no período colonial em Mato Grosso abrigavam tanto escravos fugidos como indígenas. Fosse pela possibilidade de melhor viver que o agrupamento em si permitia aos indígenas desterrados, fosse pela captura dos mesmos efetivada pelos quilombolas. É outra afirmação também correta, pessoal. Você leu agora há pouco no fragmento do texto, um depoimento, falava ali que entre os fugidos estavam escravos, estavam índios e estavam também os mestiços. Citou até o caboré, que é o cafuso, é o resultante do cruzamento do índio com o negro. Bacana. Então, a população dos quilombos era heterogênea, pessoal. Além de negros fugitivos, haviam também indígenas e haviam também os mestiços. Mulatos e caburés estavam também fazendo parte das populações quilombolas. Também está correta a alternativa C. Então a gente vai conferir agora a alternativa D. Diz que indígenas e africanos pouco influenciaram a formação mato-grossense, considerando que a grande maioria da ascendência da região é provenientes dos migrantes sulistas, que em sua maioria são descendentes de europeus. Falsa afirmação, essa aqui está incorreta. Pessoal, tem uma grande influência cultural indígena e africana que se manifesta nas artes, na música, nas danças, nas festas. A cultura mato-grossense, a polissêmica cultura mato-grossense tem uma grande influência, tanto indígena quanto africana também. Então, como essa alternativa fala que indígenas e negros escravizados pouco influenciaram, ela está incorreta. É a alternativa D que a gente deve assinalar. Temos ainda a alternativa E. Como primeiros povoadores do Brasil e também do Mato Grosso, as inúmeras etnias indígenas que habitavam a centro-oeste brasileira ainda vivem em constante luta pela permanência em suas terras, bem como pela manutenção de sua cultura. Claro, continua ainda nos dias atuais. Temos esse problema sério que a questão indígena até os dias atuais é um problema recorrente no Brasil. Também está correta a letra E. Portanto, a única alternativa incorreta, letra D de Deus.